Boa tarde, meninas, meninos. Vamos a mais um assunto. Hoje nós vamos começar a falar do reino vegetal, as plantas. Bom, nesse reino vegetal, a gente observa o seguinte: como eles são caracterizados, né? Características principais. Nós dizemos que os vegetais são autótrofos, ou seja, produzem seu próprio alimento e são fotossintetizantes. O que é isso? Fotossíntese é um processo que alguns organismos usam, inclusive as plantas, para poder produzir aquela matéria que vai servir de alimento para eles. Pela fotossíntese, as plantas usam como matéria-prima gás carbônico e água, usam a energia da luz para poder fazer o processo, vão produzir a glicose, que é o alimento da planta que fica armazenada, e o gás oxigênio, que é eliminado para o ambiente. Uma coisa muito importante das plantas é que elas são a base das cadeias alimentares terrestres. O que é isso? São os produtores. São aqueles organismos que iniciam a cadeia alimentar, absorvendo o gás carbônico e a água, produzindo seu alimento. As plantas, então, como produtores, servem de alimento para o que a gente chama de consumidores primários, que são os animais herbívoros. E a partir daí a cadeia alimentar consegue se manter. Ou seja, se por algum motivo as plantas, todas elas, deixassem de existir, todas as cadeias alimentares terrestres também iriam deixar de existir num curto período de tempo. Por isso, a grande importância das plantas para essa manutenção das cadeias alimentares. Aqui nós temos alguns tipos de plantas, tá? No alto à esquerda, os musgos. No alto à direita, uma samambaia. Aqui embaixo, à esquerda, tem uma araucária. E ali, embaixo à direita, uma árvore frutífera, tá? Uma angiosperma. Uma macieira, no caso. Nós ainda classificamos os vegetais como organismos eucariontes, aqueles que têm células mais complexas. Autótrofos, já falamos, produzem seu próprio alimento. Fotossintetizantes, porque a maneira de produzir o alimento é através da fotossíntese. E pluricelulares, porque o corpo de um vegetal é formado por muitas células, uma grande quantidade de células. Aqui a gente tem um desenho de uma célula vegetal. Então a gente consegue observar que existem várias organelas, né, como cloroplastos, mitocôndrias, complexos Golgi e outras. Tem uma região onde fica o material genético, que é o núcleo individualizado, e a gente observa aqui também a presença de uma parede celular, que é um reforço externo da membrana plasmática, que as células vegetais têm e outras células, como as animais, não têm. Aqui um esquema da fotossíntese. Então, a planta captando a energia da luz, usando gás carbônico e água como matéria-prima, produzindo a glicose que ela guarda dentro dela e também produzindo gás oxigênio que ela elimina para o ambiente. Quando a gente fala de plantas, nós temos 4 grupos e cada um desses grupos vai ter algumas características particulares na sua estrutura, no seu corpo. No caso das plantas mais evoluídas, que são as angiospermas, tem todos os chamados órgãos vegetais. A raiz, que serve para a fixação do vegetal no substrato, e a absorção de nutrientes. O caule, que sustenta as partes aéreas do vegetal e faz o transporte de seivas dos nutrientes. As folhas, principais responsáveis pela fotossíntese. As flores, relacionadas com a reprodução. As sementes, onde ficam guardados, abrigados os embriões das plantas. E os frutos, que têm a função de proteger essa semente. Lembrando que somente as angiospermas têm todos os órgãos vegetais. Aqui a estrutura, então, de uma angiosperma. O raiz, o caule, as folhas, as flores e os frutos. E as sementes dentro dos frutos, guardadas dentro dos frutos. A gente tem
4 grupos dentro do reino vegetal. A gente tem as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. E a classificação pode ser feita de diferentes maneiras. Por exemplo, nós podemos fazer uma separação. Vegetais avasculares, que são somente as briófitas, e vegetais vasculares, que são as outras. Então, por esse critério, as briófitas ficam separadas, né? São classificadas à parte dos outros grupos. Mas a gente também pode considerar o aspecto reprodutivo. As criptógamas, que têm fecundação externa, e as fanerógamas, que têm fecundação interna. Então, esse é outro critério de classificação. A gente pode ter mais alguns. As briófitas são plantas muito pequenas, que têm poucos centímetros de altura, até 5 centímetros em média. Ficam em ambientes com pouca luz, nunca expostas diretamente à luz do sol, até porque precisam viver num ambiente de solo constantemente úmido. Como foi falado, são avasculares, e o transporte das substâncias por uma briófita é feito passando de uma célula para outra por um fenômeno chamado difusão. Aí, exemplos, aqui nós temos os musgos. Aqui, os musgos são plantas muito pequenininhas, como eu falei, tá, de até 5 centímetros de altura em média. As pteridófitas, que têm um grau evolutivo maior que o das briófitas, já tem vasos condutores e já tem raiz, caule e folhas desenvolvidas. As briófitas não têm esses órgãos. Também precisam viver no ambiente de solo úmido, também da mesma forma que as briófitas, porque a fecundação é externa. E aqui nós temos alguns exemplos famosos, como as samambaias e as avencas, tá? E aqui um outro tipo de pteridófita. As pteridófitas são muito usadas como plantas ornamentais, né, dada a beleza que elas conferem para o ambiente. As gimnospermas, que são plantas ainda mais evoluídas que as pteridófitas, também têm vasos condutores e já tem, além da raiz do caule das folhas, a presença de sementes. E além das sementes, nós encontramos também os estróbilos, que são as estruturas reprodutoras dessas plantas. Só que no caso das gimnospermas, essas sementes não têm a proteção do fruto. Então são as chamadas sementes nuas ou desprotegidas. E aqui a gente tem alguns exemplos, como sequoias, árvores gigantes, pinheiros, pinheiro de Natal, e as araucárias, né? Aqui uma floresta de araucárias, típica do sul do Brasil. Árvores também bem grandes, mas existem gimnospermas de tamanhos diferentes, também mais menores. E finalmente as angiospermas, que são as plantas mais evoluídas, também já têm vasos condutores, né? Pteridófitas, gimnospermas e angiospermas têm vasos condutores. São encontradas nos mais e mais diversos ambientes terrestres e alguns ambientes aquáticos também. Então, nós encontramos angiospermas nos mais diversos ambientes. Elas têm raiz, caule, folha, flor, semente e fruto, né? Aquela estrutura básica que nós vimos das angiospermas. E aqui uma foto de uma angiosperma com as flores, né, bem evidentes, as flores em cor de rosa. E essas flores elas podem ter colorações também bastante variadas. Aí nós temos algumas curiosidades, tá? Nós chamamos de plantas carnívoras, por exemplo, aquelas que precisam capturar animais, que podem, na sua maioria, ser insetos, mas outros animais também, para complementar a sua nutrição. Normalmente essas plantas vivem em ambiente cujo solo é pobre em nutrientes, então não consegue absorver esses nutrientes pelas raízes, e fazem a digestão desses pequenos animais para que elas possam, então, se manter, né, ter a sua manutenção. Aqui, um tipo de planta carnívora, que é uma planta pequena, relativamente pequena, né? Ela captura, por exemplo, moscas, tá? Não existem plantas carnívoras assim, extremamente grandes, que capturem
animais de porte mais avantajado. E a gente tem também as plantas parasitas. Essas parasitas ou não conseguem produzir o seu próprio alimento, ou produzem uma quantidade muito pequena, insuficiente para sua manutenção. Então elas vão sugar de outras plantas um líquido chamado seiva elaborada, onde são encontrados esses nutrientes. Aí tem alguns exemplos famosos também, como aqui a erva de passarinho. Então essa erva de passarinho, ela se aloja sobre outras plantas, né, se enrola no caule de outras plantas, para retirar então aquele líquido que vai servir como seu nutriente. Semana que vem estaremos de volta com outro vídeo. Lembrando que os vídeos estão sempre no YouTube, para que, se você achar necessário, possa procurar esse vídeo e então olhar mais uma vez, né, dar mais uma olhada no que foi falado. Semana que vem estamos de volta. Lembrando sempre que ainda precisamos manter todas as regras de distanciamento social, todas as regras necessárias para conter a pandemia. Tudo de bom para vocês. Até uma próxima.